Vamos bater um papo sobre dinheiro. Eu me especializei de anos para cá com as constelações financeiras. Se você vai lá na minha página do Instagram, você vai ver muitos vídeos que eu falo sobre dinheiro, que eu faço movimentos sobre o dinheiro para que você possa perceber isso na sua vida. E por que que isso é tão importante? Porque o dinheiro, quando eu olho para ele com uma profundidade maior e quando eu olho para ele como a parte final e não como o início de tudo, eu começo a entender vários processos na minha vida. Mas nós aprendemos totalmente ao contrário. Nós aprendemos que o dinheiro é esse início e que ele está totalmente fora de nós. Claro, porque, vamos pegar aqui o dinheiro é algo que eu pego, certo? Que é uma representação. É algo que eu pego, é algo que eu tenho a sensação de que está fora de mim e que eu aprendi a correr a vida toda atrás do dinheiro. Eu gosto muito desse tema porque ele nos dá um grande leque de investigação e autoconhecimento sobre a minha vida, a minha história, a minha ancestralidade e tudo o que eu carrego dentro de mim, ainda como um processo de repetição, como um processo de lealdade. Quando você olha para o dinheiro na sua vida, na sua família, você começa a ter um olhar muito abrangente e não só para a moeda em si, porque a moeda em si, aquilo que hoje é muito difícil, né, até a gente pegar nela, né? Hoje o dinheiro virou virtual, e até isso o nosso cérebro ainda não compreendeu, porque toda a ancestralidade, toda a história do dinheiro é algo físico para nós, né? Mas principalmente depois da pandemia, porque pegar nas notas você poderia se contaminar. Então, o dinheiro acabou indo para esse virtual praticamente 100%. Dificilmente hoje você anda com dinheiro na sua mão, não é verdade? E isso também é algo importante de falar, porque vale muito a pena você voltar um pouquinho e começar a lidar com a moeda do dinheiro, sentir novamente o dinheiro na sua mão, faz parte também de um processo de abertura de novo da prosperidade na sua vida. Olhar para o dinheiro, sentir o dinheiro. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Eu quero falar sobre os movimentos que nós fazemos em relação ao dinheiro. Porque nós aprendemos que dinheiro é algo apenas material e é algo como um início. Porque eu corro atrás do dinheiro o tempo todo. Porque foi como nós aprendemos, foi como a ancestralidade fez. E todas essas lutas e essas guerras dos nossos ancestrais está dentro de nós. Mesmo que você não os tenha conhecido, mesmo que você é uma pessoa adotada, toda a história da sua ancestralidade está dentro de você. A forma como eles buscavam o dinheiro, a forma como eles acreditavam sobre o fluxo de abundância. Uma das primeiras coisas que é muito importante você investigar são sobre as crenças e os padrões que você carrega em relação ao dinheiro. Normalmente não são muito boas, porque o que a gente aprendeu e o que a gente ouviu é que ganhar dinheiro é muito difícil, não é? Que precisa de muita luta, que precisa de muito suor, que Deus ajuda quem cedo madruga. Não foi isso que a gente aprendeu? E o nosso corpo, ele ficou condicionado a esses padrões. Por quê? Além de nós termos essas histórias dentro de nós, das lutas ancestrais em relação a dinheiro, todas essas crenças que nós ouvimos, ela vira verdade dentro de você. Então, se você viu, sentiu, presenciou a luta em busca do dinheiro
do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Tudo isso entrou como uma grande verdade dentro de você, por mais que você não perceba. Se nós não olharmos para essas histórias do passado, você vai continuar a correr e a repetir a luta pelo dinheiro. Desde que a moeda foi criada, eu não vou entrar nessas histórias lá de trás, porque não é esse o meu foco. Mas antigamente, tudo isso era feito através de trocas, através do escambo. Você oferecia um serviço em troca de outro serviço. Depois que a moeda foi criada, a moeda da prata, a moeda do ouro, começou-se as lutas, a corrida para o dinheiro. E foi aí que todos esses processos começaram a mudar dentro de nós. E nós corremos atrás disso o tempo todo. Qual é o grande problema em correr atrás do dinheiro? Eu me faço menor do que o dinheiro. Porque tudo que eu vou, tudo que eu corro atrás, aquilo está muito maior do que eu. E eu me desgasto muito mentalmente e emocionalmente pensando sobre como fazer mais dinheiro na minha vida. Na maioria das vezes, você está pensando em como ganhar mais dinheiro na sua vida. E quem ganha dinheiro é criança que ganha mesada. O adulto faz dinheiro. Então, uma das primeiras coisas que você precisa mudar é a maneira como você pensa sobre o fazer o dinheiro. Muda até essa palavra na hora que você for falar, que já o seu cérebro já vai começar a entender diferente. Porque cada vez que você se preocupa com o dinheiro, cada vez que você corre atrás dele, pensa em maneiras de fazer mais, isso acaba gerando uma angústia, uma ansiedade dentro de você, não é? E uma preocupação com o futuro, uma preocupação em como não faltar isso lá na frente. Isso, quando você se percebe nessas posturas, é claro que o dinheiro vai estar maior do que você. Num campo sistêmico, quando eu trago isso para fazer uma investigação de como está o dinheiro na sua vida, mesmo sem você saber que o representante, que não vai ser este daqui, e você vai sentir o campo, e você, sem perceber, sem saber o que é, acaba colocando o dinheiro atrás de você num campo sistêmico. E muitas vezes, quando você vai olhar e sentir esse representante, que é o dinheiro, mas você não sabe porque está no oculto para você. Muitas pessoas trazem emoções que na mente racional dela está completamente oculta. Traz raiva do dinheiro, traz medo do dinheiro. E o topo da lista é o sentimento de indiferença em relação ao dinheiro. E quando esse campo é aberto, que no final, claro que eu vou falar o que ela está sentindo em relação ao dinheiro, ela tem um grande choque, porque na sua mente racional, como que eu vou sentir indiferença em relação ao dinheiro, ou medo, ou raiva, se eu estou o tempo todo pensando sobre dinheiro? Pois é. Só que esse sentimento não é só seu. Esse sentimento carrega uma história sistêmica. Vamos supor quando você olhou para aquele representante num campo sistêmico, sem saber que é o dinheiro, você sentiu raiva. E aí você questiona, como que eu posso sentir raiva do dinheiro? Como que uma pessoa pode sentir raiva do dinheiro? Porque na história sistêmica, na história da sua ancestralidade, e que essa história está dentro de você, pode ser que houve morte por causa do dinheiro. Pode ser que uma família se desintegrou inteira por causa de uma herança. E não é isso que acontece até hoje? As famílias brigando por causa de heranças e elas se desintegrando por causa do dinheiro.
E a raiva, o medo, são sentimentos herdados também. E se na sua bagagem emocional, na sua bagagem sistêmica, existe esses conflitos por causa do dinheiro, na sua fase adulta, o dinheiro se afasta de você. Você inconscientemente se afasta do dinheiro, porque a emoção que está por trás daquilo é ou uma indiferença, ou uma raiva, ou um grande medo. Por isso que a investigação é muito importante, para que você olhe para o dinheiro e vá buscar as histórias da sua família. Qual aquilo que te move, o que inconscientemente está te movendo em relação ao dinheiro? Quais os verdadeiros sentimentos? Se você viu o seu pai e a sua mãe brigando por dinheiro quando você era uma criança, se o seu pai se ausentava o tempo todo porque ele saía para trabalhar, ok, é normal. Só que ele precisava do dinheiro absurdamente para trazer o sustento naquela casa. O que aquela criança entendeu? Que o dinheiro me afasta do meu pai. O dinheiro me afasta do amor do meu pai, da atenção do meu pai. E isso na vida adulta ainda está atuando na sua prosperidade, na sua abundância. E você continua correndo atrás disso e não tendo bons resultados. Para que a gente atinja um resultado financeiro de acordo com aquilo que você quer, para suprir os seus desejos, as suas metas, os seus objetivos, você precisa investigar tantas outras coisas na sua vida. É um trabalho profundo, é um trabalho que demanda tempo. Então, eu vou te dar um conselho aqui nesse vídeo. Pare de focar só no dinheiro e foque na sua própria história, na relação que os seus pais tinham com o dinheiro, na relação que os seus avós, se você conheceu, tinha com o dinheiro. E como foi o dinheiro na sua biografia? Quando você recebeu a primeira vez o seu salário, quando você recebeu um dinheiro a primeira vez, até uma mesada, como que você lidou com ele? Investigue isso. Você saiu por aí já torrando tudo isso? Ou você já olhou para isso com planejamento? Como você planeja o dinheiro na sua vida? Eu vou falar algo aqui que em vídeos lá no Instagram já foram muito polêmicos. Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica e multiplica. Muitas pessoas vêm dizer que é o contrário. Por quê? Porque o pai vai trabalhar, o homem vai para a lida e a mulher fica na organização. Mas não é esse o verdadeiro pensamento sistêmico sobre o dinheiro. Porque o feminino que vem da mãe dentro de nós, e mesmo que você nunca tenha conhecido a sua mãe, isso está dentro de você. Isso também não quer dizer a sua relação externa com essa mãe, mas a sua relação interna com essa mãe. Porque o feminino dentro de você, que veio da sua mãe, que veio da sua avó, da sua bisavó e de toda essa ancestralidade, representa o fluxo do recebimento, da flexibilidade. Como que o dinheiro chega para você? Com facilidade ou com muita luta? E não só o dinheiro, você pode filtrar isso por todas as outras coisas, todas as outras áreas na sua vida. As coisas chegam para você com facilidade? Tem uma pergunta de aferição que eu gosto muito sobre o fluxo do dar e receber, que é: você está recebendo da vida o que você gostaria de receber? Se a resposta for não, é porque o seu fluxo de recebimento está fechado. E aí eu tenho que olhar para muitas coisas. Primeiro é o seu lado feminino, o seu aspecto feminino dentro de você.
E isso independe se você é um homem ou uma mulher, porque todos nós somos 50% o pai e 50% a mãe. Então eu tenho esses dois aspectos dentro de mim. Tanto faz se eu for um homem ou uma mulher. Você tem 50% do seu lado feminino, que é o fluxo do receber, que é a flexibilidade na vida, que é a alegria, que são as facilidades. Se você não recebe da vida como você gostaria de receber, então olhe, em primeiro lugar, a relação interna que você tem com a sua mãe. A sua mãe pode ter sido uma pessoa difícil, ela pode ter sido uma mãe abusadora, ela pode ter sido uma mãe narcisista, mas ela foi a sua mãe. E dentro desse útero, foi o primeiro lugar que você viveu, foi a sua criação. Foi aonde você se nutriu pela primeira vez. E sim, existem histórias que eu escuto muito, mas a minha mãe tentou me abortar, a minha mãe não me queria. Mas isso não tem a ver com você, tem a ver com a história dela. E quando você muda o olhar sobre isso, você sai do lugar de vítima. Porque quantos adultos eu atendo, eu recebo falando sobre isso, mas a minha mãe não me queria. Tá tudo bem, era um momento que ela vivia ali naquele momento. E às vezes, se ela pensou em te tirar, pode ser até por amor já a você, porque ela não queria que você sofresse. Ela não queria te dar uma vida ruim. Por mais que racionalmente nem ela entendesse esses processos. Pode ser que ela viveu um momento, vivia naquela fase, um momento muito difícil. Pode ser que ela foi vítima de um abuso e ela não tinha amor para te dar. Mas mesmo assim, ela te disse um sim. Você nasceu. E a partir daí é a fase mais importante. É isso que você tem que se pegar, a esse sim que ela te deu, a esse sim que a vida te deu. Você nasceu. E por mais difícil que tenha sido a sua infância, a sua história com essa família, hoje você é adulto. E nada, isso é muito importante a gente ter essa compreensão. Nada do que nós vivemos foi à toa. Tudo o que você viveu, você precisou viver para se transformar nessa pessoa que você se transformou. Todos nós temos uma função no nosso sistema familiar. Todos nós. Você não está na sua família à toa. Você não tem esse pai e essa mãe à toa. Nada é por acaso. E a aceitação desse pai e dessa mãe e da sua história é o primeiro passo para que você abra o fluxo de abundância na sua vida, de recebimento e de multiplicação. Porque enquanto eu nego a minha origem, enquanto eu nego a minha história, eu nego a vida, porque a vida veio dali. E se você não aceita o seu pai, e se você não aceita a sua mãe, como eles são, como eles foram, com todos os seus defeitos, com todas as suas imperfeições, você está negando a vida. Porque quando eu excluo algo da minha vida, do meu sistema, eu estou excluindo a abundância. Eu estou excluindo o dinheiro, que é um resultado de toda a minha relação com essa minha família de origem. Isso não quer dizer que você vai negar a sua dor, que você vai negar as suas feridas. Então, eu tenho que passar por cima disso? Não. Mas as suas feridas são suas. Assim como o seu pai e a sua mãe também tiveram todas aquelas feridas, e eles provavelmente, nunca tiveram a oportunidade desse entendimento que você está tendo nesse momento da história.
Porque com isso daqui, através dessa ferramenta que você está me vendo, está me ouvindo, você tem acesso a tudo hoje. Mas os seus pais não tiveram essa oportunidade. Eles não tiveram essa facilidade de compreender muitas coisas e muitos processos como nós temos hoje. Faça uso disso, aproveite para que você possa entender os seus processos, mas isso não tira a necessidade de você buscar uma terapia para que você cure das suas feridas, porque as suas feridas são suas. Elas podem ser herdadas? Claro que sim. Por quê? Se você nasceu com esse sentimento de não ser bom o bastante, com esse sentimento de que você não teve um bom pai, uma mãe, de que o sentimento de abandono, de rejeição, se você olhar para a vida da sua mãe, do seu pai na infância, você vai perceber que também eles não se sentiram aceitos, eles não se sentiram bem-vindos, mas isso não quer dizer que foi real a história. Porque quando nós somos crianças, nós distorcemos a realidade. Sim, o abandono pode ter existido? Pode. Seu pai foi embora, o seu pai nunca pertenceu à sua vida, porque pode ser que você foi fruto de uma relação ali de apenas um momento, e pode ser que a sua mãe nunca mais viu esse pai, pode ser que seu pai nem saiba da sua existência. Ok, todas essas histórias acontecem. Mas o mais importante hoje na vida adulta é a sua vida. É a vida que você tem agora. Se você continuar preso às histórias da sua infância, em como tudo aconteceu, você não está disponível para o novo que tanto a vida quer trazer para você. E hoje, nós estamos em janeiro de 2026, no início do ano, onde 2026 é um ano um ano de recomeços, um ano de novos inícios. Eu não posso carregar o velho para o novo. Se você continuar trazendo os seus velhos padrões para o novo, esse novo se transforma em velho. Você vai ter mais do mesmo. E o fluxo financeiro na sua vida, de abundância, de prosperidade, de novas oportunidades, ele não acontece. E aí a tendência de você continuar se vitimizando, continuar achando que você não é bom bastante, que você não merece, é muito grande. Então, pare e observe. Observe a sua vida como ela é agora. Quais os resultados que você está tendo nesse momento e que você já vem tendo de um tempo para cá? E olhe para isso com maturidade e não carregando a dor daquela criança ferida. Senão você não muda o fluxo da sua vida. O fluxo do dar e receber é uma via de uma mão só. Nós aprendemos erroneamente de que se eu dar o melhor, e não é nem o melhor de você, se eu for aquela pessoa boazinha, se eu estiver disponível para o outro o tempo todo, se eu estiver ali sendo perfeita para o outro, Deus vai olhar para isso e vai falar: essa pessoa merece algo de bom na vida dela. O que nós escutávamos sobre ganhar presente do Papai Noel? Olha, nós acabamos de viver o Natal. Se você for bonzinho o ano todo, o Papai Noel vai te trazer um presente. Não foi assim? Você não escutou isso? Isso são as barganhas. E que nós continuamos a fazer essas barganhas nos relacionamentos, nas trocas o tempo todo, inconsciente. Mas eu preciso tornar isso consciente para que eu possa transformar. Porque senão as barganhas vão continuar dominando as suas relações, tanto pessoais, quanto afetivas e quanto profissionais. Então eu fico ali dizendo sim para o outro o tempo todo e não dizendo um sim verdadeiramente para mim. O fluxo do dar e receber é da vida. Dentro do jogo do Mahalila,
quando a pessoa traz esse tema, o fluxo do dar, eu quero expandir o meu fluxo do dar e receber. É muito comum que o arquétipo de base dela do jogo seja o arquétipo do caridoso. É muito comum que isso aconteça. Porque o arquétipo do caridoso fala exatamente no bloqueio do fluxo do dar e receber e nas barganhas que nós fazemos nas nossas relações. Então, olhe, se você está ali o tempo todo disponível para o outro, tentando ser perfeito para o outro e negando a sua verdadeira essência. Você não é a falsa personalidade que você criou para ser aceita. Essa falsa personalidade, ela é criada lá na infância, quando eu não me senti boa o bastante. E aí eu fui criando esse tirano interno, me cobrando perfeição. E é onde eu levo isso para os relacionamentos. E eu bloqueio totalmente o meu fluxo de abundância quando eu estou agindo ainda baseado nessas falsas percepções que eu carrego na vida adulta, que eu tive na infância. Então você precisa tirar a máscara do orgulho, a máscara da vaidade, que te impede de ser vulnerável com você mesma, para olhar para as suas verdadeiras emoções. Porque a primeira reação que nós temos quando nós escutamos você tem raiva do seu pai e da sua mãe, você tem raiva da sua história, a primeira reação é negar a raiva, porque raiva foi algo que não foi nos permitido sentir. Porque raiva pode ser algo perigoso, não é? Alguém pode matar uma pessoa por raiva. E cada vez que você tinha um acesso de raiva, quando você era criança, você era punida. E nós aprendemos a engolir essa raiva. E essa raiva congelada na vida adulta gera procrastinação, gera preguiça. Eu estou sempre empurrando com a barriga para começar algo. Não é assim que a gente faz? Você tem um monte de coisas que são importantes para você fazer e olhar, mas você acaba priorizando tantas outras que não é importante. Então, uma pergunta aqui: quais os amortecedores que você vem usando para não fazer aquilo que você precisa fazer? Os amortecedores é tudo, pode ser tudo. Hoje, o celular, as redes sociais, uma Netflix. Você virou um workaholic, fazendo 1 milhão de coisas que te desgastam, que te deixam estressado. O workaholic também é um grande preguiçoso. Parece espanto você escutar isso. Como assim? A pessoa está o tempo todo em ação, mas não para aquilo que verdadeiramente ela precisa olhar. Por isso que as pessoas viram escravos do trabalho e do dinheiro. O trabalho e o dinheiro comandam a vida daquela pessoa. Mesmo que ela tenha uma fortuna no banco, às vezes ela não tem tempo de usufruir dessa riqueza financeira. Então, são todas essas estruturas emocionais que eu tenho que olhar para abrir o meu fluxo de abundância na vida. Existem vários caminhos para você fazer isso. Constelação é um deles. Por isso que toda vez que a pessoa vem me procurar para fazer uma constelação, eu falo, não, nós primeiro vamos passar por um processo de mapeamento sistêmico, porque você precisa entender o que está bloqueando o seu fluxo de abundância na vida. Se você não entender, você não vai desbloquear. Então fica aqui essa dica para você. Esse vídeo foi para você tomar consciência de muita coisa, de muitos processos internos que pode ser que você nunca tenha olhado. E se você precisar, busque ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos. Mexer na ferida é algo que precisa de direcionamento, responsabilidade e competência do profissional. Um grande beijo para vocês. Acompanhem agora essa página do YouTube. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, curte, compartilhe com outras pessoas para que isso possa se tornar mais expansivo. Quanto mais eu expando para o outro, mais eu expando na minha própria vida. E até um próximo vídeo.